As abelhas formam uma superfamília chamada de Apoídea, com aproximadamente 20.000 espécies. Elas são responsáveis pela polinização de 90% das flores, sendo fundamentais para a manutenção da saúde dos ecossistemas terrestres. As abelhas ainda produzem mel e própolis, que são largamente utilizados na alimentação humana e fabricação de remédios. No entanto, nos últimos anos, o desaparecimento de diversas espécies de abelhas tem chamado a atenção de todo o mundo. Que tal sabermos mais sobre a importância das abelhas e o que podemos fazer para preservá-las e assim manter o equilíbrio dos ecossistemas? O Ecoideias começa agora! Fomos até o Unesp de Bauru conversar com o pesquisador Zenon Zago, que analisa a rotina de diferentes espécies de abelhas nativas da região. Zenon, o que caracteriza as abelhas? As abelhas, elas têm a sua origem, evolutivamente, desde o surgimento das flores há mais ou menos 130, 140 milhões de anos atrás. Antes, haviam só as vespas. As abelhas, elas são da mesma família que as vespas e as formigas. Então, com o surgimento das flores, uma família lá de vespas, ele deixou de ter o hábito de caçadoras e começou a se alimentar de pólen e néctar apenas. E aí começou o surgimento das abelhas. E qual que é a importância dela dentro da natureza, dos ecossistemas? As abelhas, elas são as principais polinizadoras que a gente encontra na natureza. Porque além delas serem generalistas, elas se alimentam de pólen e de néctar, elas também são muito numerosas. Então, a maioria das frutas que a gente come, a gente tem que agradecer, na verdade, às abelhas. Porque são elas que vão polinizar as flores e vão produzir os frutos. E uma curiosidade que você me disse antes da nossa entrevista, é que as abelhas não vivem somente em sociedade, que existem muitas abelhas solitárias. Como diferenciar essas abelhas? Então, normalmente, as abelhas que a gente vai encontrar, a gente muitas vezes não identifica como abelhas. Mais de 20.000 espécies de abelhas existem, a maioria delas são solitárias. Então, é fácil você identificar a abelha pelo formatinho ela parece uma vespa, só que um pouquinho mais gordinha, um pouco mais compacta. Ela sempre vai ter 4 asas e vai ter ferrão, quase sempre. E como está organizada as colônias das abelhas, as sociedades? As colônias das abelhas, elas são organizadas da seguinte forma. Existe uma fêmea, dominante, que ela vai depositar vários ovos e esses ovos eles não vão gerar fêmeas que vão se reproduzir. Eles vão gerar fêmeas sem capacidade de reprodução, que vão servir para trabalhar para a colônia, para manter a colônia. Então elas vão servir para cuidar das outras crias, para fazer a manutenção das estruturas das colônias e mais para o final da vida delas para coletar recursos. A rainha, a única função dela é reprodução, ela serve para colocar ovos e só para isso, enquanto as operárias elas servem para fazer todos os outros trabalhos dentro da colônia. E como que elas conseguem se organizar assim de uma maneira tão perfeita, de uma sociedade perfeita? Todos os insetos, eles se comunicam por uma forma química que eles chamam de feromônios, que é um tipo de perfume que eles vão liberar e é como se fosse a linguagem deles. Então a rainha, ela vai liberar esses feromônios para indicar o que as abelhas têm que fazer. E as próprias abelhas operárias vão se comunicar entre elas através desses feromônios e cada abelha vai saber o que ela tem que fazer e ela vai fazer. Então a ação total da colônia vai ser o resultado das ações individuais de cada uma abelha, que tem vontade própria. E qual é a importância das abelhas como indicadores biológicos? Esse é o principal trabalho da minha orientadora. As abelhas, elas vão indicar, dependendo da quantidade de espécies que você encontra,
se o ambiente está em um bom nível de preservação ou não. Então, se você encontra uma maior quantidade de uma abelha de uma espécie, isso indica que o ambiente pode estar mais degradado, e se você encontra algum outro tipo de espécie que só se reproduz quando ele está menos degradado, quer dizer que o ambiente está melhor preservado. E o que tem matado as abelhas? O que se defende, né, a maioria dos cientistas defende, é que o uso excessivo de defensivos agrícolas nas lavouras de monocultura tá fazendo as abelhas coloniais mais suscetíveis a um tipo de parasita fúngico que ela não teria se ela tivesse mais saudável, né, sem a presença do defensivo. E por conta disso, a grande parte das colônias de abelhas estão morrendo. Acredita-se que até agora, 2/3 das colônias das abelhas do Reino Unido e da Ásia já morreram por conta dos defensivos agrícolas. Então o pessoal também tem que tomar cuidado na hora de utilizar esses produtos químicos na lavoura. Na verdade, o excelente seria diminuir ao máximo o uso, né? Porque esse uso de pesticidas, ele vai acabar matando as pragas que se encontram na lavoura, mas ele vai ter um impacto ambiental muito maior, né? Que não é contado quando se é utilizado, quando se é aplicado. Depois do intervalo, iremos ao apiário conhecer a extração do mel para o consumo humano. O Ecoideias volta já! Conversamos com o Altair, um apicultor de Bauru que tem sua rotina conectada com o funcionamento das colmeias, para assim extrair o mel com o menor impacto sobre as abelhas. Altair, o que é o mel? O que é o mel? O mel é um alimento para o povo, mas só que o povo não sabe que o mel é um alimento. É nutritivo, tem proteínas, tem ferro, tem tudo. Mas hoje na nossa região, o melhor mel seria o mel de cana. Só que muitos, por causa do cheiro, do sabor que ele tem, não consomem. Então eles preferem mais o quê? O mel de laranja, o mel de eucalipto e o mel silvestre, que também tem muita proteína. O mel também tem muitas vitaminas para a pele, né? Tem muitas vitaminas para a pele e para o estômago da gente também, que ele contém ácido, né? Então ele vai dissolvendo todo tipo de alimento. Por isso que muitas vezes muita gente não consome o mel. O mel ele é bom para quê? Para a nossa pele, ó. A nossa pele vai ficando lisa. É que eu não uso, mas se você usar para passar no rosto, antigamente usava para passar no rosto. Na França eles usam para passar no rosto e para tomar também, que ele serve como alimento o mel. E muitos brasileiros não se usa ele para isso daí, né? E como consumir o mel? Como que o ser humano pode consumir o mel sem prejudicar o consumo do mel pelas próprias abelhas? O consumidor pode consumir porque o que nós deixamos para a abelha já tem para ela sobreviver. Porque nós não tiramos da parte dela, nós deixamos a parte dela, nós só tiramos a reserva que ela faz. E como que é o seu dia a dia? Como que é o dia a dia de um apicultor? Nossa, o dia a dia é duro, hein, menino? Porque você tem que trabalhar, você tem que estar visitando os apiários, você tem que estar olhando se não caiu caixa, se o bicho não derrubou. Porque hoje a maior dificuldade é os bichos, o veneno que muitas vezes estão usando para passar, que está acabando também com as abelhas. Tem tudo isso daí que precisa ser olhado e tirado, porque senão vai acabar acabando com as abelhas, né? Que é o veneno. Então, quais são os cuidados que devem ser tidos para preservar as abelhas e assim também, né, a natureza, a flora e a produção do mel? Então, esses venenos que estão fabricando, eles precisavam dar uma olhada e verificar para que não venha prejudicar as abelhas. Mas geralmente os venenos que eles fazem, tanto prejudica aqueles bichos que não têm osso, como prejudica a abelha também. Então está difícil de achar uma solução para isso daí.
E outra coisa que você faz também é resgatar enxames de abelha Sim, em residência, né? isso, Então quando a particular. pessoa tiver encontrar uma colmeia, ela não tem que procurar um inseticida, nada disso. Não, não. Porque as abelhas, elas são semeadoras do Sim, pólen, sim. né? E Então ela como é o coloniza, proceder? faz tudo. Então é só ligar pra gente, porque tem um telefone, né? Mas a gente cobra uma taxa para poder tirar. Porque geralmente nós vamos nesse lugar, nós temos que ir lá 2 vezes. Ou às vezes chega até 3 vezes no lugar. Por quê? Você vai lá, tira o enxame e coloca ele na caixa. Aí quando você volta para buscar, às vezes a rainha não quer ficar na caixa, ela volta para o lugar que ela estava de novo. Aí tem que tirar e colocar de novo. Então você volta às vezes 2, 3 vezes naquele local. Altair, por favor, eu gostaria que você me contasse como que vocês extraem o mel dessas caixas. Você me explicou que a produção para a colônia fica na caixa de baixo e de cima a produção que vocês extraem. Sim, a produção de cima é tirada daquilo que ela repõe de reserva, porque na parte que ela guarda o mel, nós não mexemos. Porque ali ela guarda na parte do ninho, que é a reserva dela, o pólen também ela guarda ali, e na parte de cima ela só fabrica o mel, que é a reserva que ela vai colocando, porque o enxame ele vai crescendo, então ele vai produzindo só mel, ele só sobe ali para produzir mel. A rainha não, a rainha fica na parte de baixo com o pólen e com o mel para ela sobreviver no inverno. Então aqui vocês têm uma produção que respeita, né, as colônias das abelhas e a produção orgânica. Sim, porque aqui nós colocamos elas aqui no lugar que não possa passar veneno nem nada, porque se passar o veneno aqui, mata elas. Então nós colocamos aqui é respeitado, porque aqui elas podem trabalhar, produzir o mel para nós e produzir para ela e produzir para o povo também. E você aprende muito com as abelhas também? Aprendo bastante, porque as abelhas é organizada. Você pode olhar que as abelhas fazem, um favo é para cria, um favo é para mel, outro é para pólen, então elas separam tudo bem certinho e os favos delas, todas as colmeias, é bem tudo trabalhado bem certinho, porque tem a que trabalha, tem a que fica na casa, tem a que trabalha no campo e tem a que trabalha nos favos também. Cada uma tem uma função dentro da colmeia. Depois do intervalo, voltamos a conversar com o pesquisador Zenon Zago, que nos conta como está a situação das abelhas no mundo, os riscos de extinção e o que podemos fazer para preservar este inseto, que é o melhor amigo das flores e frutos. O Ecoideias volta já! Segundo a Organização das Nações Unidas, os serviços de polinização das abelhas estão avaliados em 54 bilhões de dólares ao ano, já que elas são responsáveis pela polinização de cerca de 73% das espécies vegetais. No entanto, pesquisadores do mundo todo estão preocupados com a diminuição exponencial destes insetos. Nós estamos aqui no laboratório da Unesp, né, onde vocês desenvolvem um projeto de pesquisa com diferentes abelhas. Como que nasceu esse projeto? Quando eu entrei na Unesp de Bauru, eu gostaria muito de trabalhar com insetos. A minha orientadora, a professora Fátima Quinol, ela trabalhava com abelhas, mas inicialmente ela sempre trabalhou com abelhas solitárias. Há mais de anos ela vem fazendo coletas aqui no Cerrado de Bauru com as abelhas solitárias que a gente encontra aqui. Eu gostaria de trabalhar com as abelhas coloniais e ela desenvolveu junto comigo um projeto onde, para fomentar o uso das abelhas nativas aqui do Brasil, fizemos teste de agressividade com as abelhas sem ferrão para utilizar elas na polinização de casas de vegetação ou de estufas, que são locais fechados e você não tem um polinizador. E quais são as espécies nativas aqui do Brasil? Aqui no Brasil são muito comuns você encontrar as abelhas da tribo Meliponine, que são as abelhas solitárias. Também são muito comuns as abelhas sem ferrão coloniais. Nenhuma abelha colonial da América do Sul tem ferrão. Todas as abelhas europeias e asiáticas são introduzidas aqui. E como que vocês conseguiram montar, né, essas colmeias aqui no laboratório?
Todas essas colmeias que a gente tem aqui no laboratório, elas vieram para cá. Essas caixas foram colocadas aqui, foi posto um tipo de atrativo para elas, que elas conseguem reconhecer o perfume desse atrativo. E todas as abelhas que você vê aqui nessas caixas são do próprio laboratório, elas vieram aqui, elas não foram trazidas. E como que é a rotina dessas abelhas? Dependendo da espécie, elas vão ter uma atividade maior em um horário do dia específico. Mas normalmente todas as abelhas vão agir em conjunto. Então as abelhas que cuidam dos favos, logo de manhã, né, quando elas acordam, elas vão começar a alimentar as crias e limpar os favos, as células de cria. As abelhas que são as construtoras ou as que vão organizar a colônia, elas já vão começar também a produzir cera e mascar o própolis para continuar a construção da colmeia. E as campeiras vão sair normalmente nos horários um pouco mais quentes do dia, porque elas precisam de calor, elas não produzem o calor interno, elas vão sair para coletar recursos, voltando sempre à noite. À noite elas vão todas dormir dentro da colônia. E quais são os resultados que vocês já obtiveram aqui no projeto? Então, eu consegui terminar as minhas coletas, né? A partir da análise dos dados, eu consegui concluir que há existência de diferenças de agressividade entre as colônias da mesma espécie. Então, aqui tem diversas colônias de uma espécie em especial que eu trabalho com elas, que é que eu venho trabalhando desde o ano passado, e elas têm diferenças gritantes. Enquanto tem colônias que são muito mais agressivas, que elas atacam mais, tem colônias que são muito menos agressivas, então elas atacam menos. E a gente está pensando em utilizar essas variedades, né, para polinização de locais onde não há polinizador. Então, multiplicar essas colônias e utilizar elas para aumentar a produtividade em casos de vegetação. Zenon, qual é o grande risco das abelhas serem extintas? As abelhas, elas são as principais polinizadoras de todas as espécies que possuem flores, né? Que é a grande maioria das espécies vegetais que existem no mundo. Além da diminuição completa da produção agrícola de qualquer tipo de fruta, também vai ter uma retração enorme dos ambientes naturais, porque as árvores dependem das abelhas. Então, se não há polinizador, não tem reprodução, não tem variabilidade genética, vai ter vai ser uma grande catástrofe ambiental, vai ter um grande impacto ambiental, porque as abelhas, elas são extremamente necessárias para a manutenção do meio, assim como os outros insetos, só que a quantidade de polinizadores entre os outros insetos é muito menor do que o trabalho que as próprias abelhas fazem. As abelhas e os insetos em geral, eles não necessitam da nossa existência. Se todos os seres humanos e todos os animais vertebrados, inclusive, sumissem da Terra, não haveria muito impacto na biodiversidade. Só que se as abelhas e os insetos em geral sumissem hoje, a maioria das espécies vegetais iam acabar e o mundo ia ficar provavelmente muito coberto completamente de matéria vegetal, de carcaças, porque eles são as espécies que vão fazer a ciclagem de nutrientes, são eles que vão realizar a reprodução das plantas com flores, então eles são muito mais necessários ao meio do que a gente. E qual seria a sua dica para as pessoas que querem, de repente, atrair as abelhas para a sua casa e também para preservar as espécies, né? Seria muito bom que todas as pessoas começassem a plantar mais flores no seu jardim. As pessoas que têm jardins com terra ou que mesmo se interessam que gostam de plantas, plantar muitas plantas que tenham flores, porque é o principal alimento das abelhas. Hoje em dia, né, está se tendo iniciativa de várias pessoas dentro das próprias cidades. Isso é mais comum na Europa, mas aqui no Brasil a gente vê que isso está começando, de as pessoas criarem abelhas
nos quintais, né, terem as suas caixas com abelhas, ou mesmo plantar flores. As cidades que são melhor arborizadas, elas indiretamente estão ajudando na preservação das abelhas, porque quanto mais flores, melhor você está alimentando as abelhas e fica mais fácil para elas conseguirem sobreviver. Com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. E lembre-se, na hora de comprar um alimento, busque saber se ele foi produzido com o uso de agrotóxicos. A sua postura em consumir ou não define o futuro das abelhas e também do planeta. Para saber mais sobre ecologia, acesse nosso site www.tv.nesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!